Amém. Achou? O passador? Não está embaixo desse caderninho, não? Aquele do meu sermão. Então, o outro. Aí, olha lá. O meu caderninho. Não? O senhor vai passando. Não, o senhor vai passando. Irmãos, como eu falei na exposição, ela estava bastante extensa e não tinha como nós aumentarmos ainda mais em favor de algumas questões para comprovar ainda mais que aquele era o caso do entendimento da doutrina bíblica. Mas nós vamos, agora na escola dominical, tratar da doutrina, do que chama de teologia bíblica, da distinção ou separação dessas classes, dessa diferenciação dessas classes de presbíteros, tá bom? No trabalho que cada um vai fazer. E na próxima exposição, nós então vamos tratar da questão do qual é a função, porque também era para saber dessa exposição, mas não daria tempo, aquilo que se espera do presbiterato da docência, né, que eles se dedicam ao ministério da docência. Vamos lá. A teologia bíblica, irmãos, ela considera a maneira como Deus foi revelando paulatinamente aquela doutrina, ou foi esclarecendo aquela doutrina. É isso que significa essa abordagem da teologia bíblica. Como Deus foi paulatinamente revelando essa doutrina. E como nós nos deparamos com a questão do presbiterato, de uma forma geral, nós percebemos que os presbíteros não estavam lá, por exemplo, em Atos 2. Qual era o único ofício que estava lá em Atos 2, irmãos? O ofício de apóstolos. Então, quando Cristo ele consuma a sua obra, irmãos, ele estabelece, quando ele vem à Terra e executa a sua obra, parte dessa sua obra envolvia estabelecer os ofícios que iriam conduzir a igreja naquele primeiro momento sob a nova aliança. E o primeiro ofício estabelecido ou inaugurado no tempo e no espaço eram os apóstolos. Aqueles 12 que caminharam com Cristo, que foram escolhidos por ele, designados como apóstolos. Então Judas trai Cristo, comete suicídio, e então ele é tirado da escola apostólica, do colégio apostólico, e o Espírito Santo conduz a escolha de Matias, para que quando o Espírito descesse, eles estivessem em 12 apóstolos, 12 testemunhas, associadas às 12 tribos de Israel. Então o Senhor vai e ainda chama um outro apóstolo, como que fora de tempo, Paulo fala, que foi o apóstolo Paulo, para enviá-lo especificamente aos gentios. Então Paulo ele foi e exerceu o seu ministério ativamente entre os gentios, embora em cada cidade que ele fosse pregar, ele pregasse primeiro nas sinagogas aos judeus e depois ia para os gentios, como o Senhor havia ensinado a ele, ou demandado dele. Nesse primeiro momento, então, irmãos, todos os ofícios estavam nos apóstolos. Lembremos, eu esqueci de botar o gráfico aqui, mas na antiga aliança, nós tínhamos basicamente 3 ofícios. E algumas variações desses 3 ofícios, juiz, etc., mas basicamente 3. Profeta, sacerdote e rei. Esses 3 ofícios tinham o seu exercício efetivo na igreja e no Estado de Israel, no magistrado civil de Israel. Então, mas também esses 3 ofícios, eles cumpriam o papel de nos ensinar acerca de Cristo. Conforme o Senhor foi revelando esses ofícios, primeiro ele colocou o ofício de profeta, depois o de sacerdote e depois o de rei. Esses 3 ofícios apontavam para a obra de Cristo. Quando Cristo vem, esses ofícios eles cessam o seu papel, o seu cumprimento em termos da revelação ou da igreja. Então, imagine um gráfico em que esses 3 ofícios aqui desguinchados na revelação, eles chegam em Cristo e ocupam e cumprem o seu papel. Cristo, ele resume em si mesmo o ofício de profeta, sacerdote e rei. Ninguém poderia exercer os 3 ofícios ao mesmo tempo. Mas Cristo exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, quando os ofícios cumprem o seu papel, se resumem em Cristo, no exercício do ofício de rei, ele estabelece os oficiais que iriam conduzir a sua igreja. Todos os tipos de oficiais, certo? Mas isso foi feito uma vez só? Não. Cristo ele foi seguindo o mesmo princípio da revelação progressiva. Ele estabeleceu primeiro a base dos apóstolos. E dos apóstolos viriam os outros ofícios. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender aqui, irmãos,
é que os apóstolos resumiam em si, como nós falamos na exposição retrasada, eles resumiam em si todos os ofícios. Por favor, Atos de 1 a 5, né, eu já falei, mas abra de Pedro 5, 1, João, 2 João, verso 1, 3 João, verso 1 e Atos 5. Olha que até Atos 5 ali é o limite, certo? Nesse período que nós estamos tratando, nesse primeiro momento da história da revelação sobre a antiga aliança, a nova aliança. E alguém pode ler esses textos, irmãos, por favor. Quem está falando que é presbítero como os presbíteros a quem ele está exortando? Pedro, que era o quê? Apóstolo. Então, na hora que eu fiz presbítero, estava no apostolado. Ainda, 2 João. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo serão conosco em verdade e amor. 2 João? 2 João 1:3. Não, é 2 João 1 só. Um só. Só o versículo 1. Talvez a senhora eleita e os filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Essa carta, João escreve a uma irmã que ele chama de a senhora eleita. Só que como ele se apresenta? O apóstolo João, ele se coloca como o presbítero. A mesma coisa acontece em 3 João, verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E Gaio era um presbítero docente. Era um anjo, era um ministro da igreja. É por isso que ele se dirige a Gaio. Ele querendo instruir a Gaio, ele também instruía a igreja. Porque quem é que lia publicamente a escritura sagrada para a igreja? O pastor, o culto público. A escritura ela lida publicamente como nós fazemos até hoje. Então, aí Atos 5, irmãos, Atos 5, eu mostrei aqui para vocês por esses textos que o presbiterato está associado aos apóstolos, mas também, irmãos, o diaconato estava associado aos apóstolos até um certo momento. Veja que o que acontece aqui? Entretanto, certo homem, vamos primeiro ver aqui o versículo 36 e 37 do verso anterior, do capítulo anterior. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até esse momento aqui, irmãos, quem é que geria, quem é que administrava as ofertas e os dízimos das igrejas? Os apóstolos. Então, vem o capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendo. Aí vem o capítulo 5, não. Aí o capítulo 5 confirma isso, né? Que Ananias vendeu o campo com a sua mulher. Aí verso 2. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. E aqui vem um parênteses, irmãos, rapidamente. Aí nós entendemos a doutrina dos dízimos e das ofertas, o porquê que não existe auto-administração do dízimo. Já viu essa? A pessoa tem o seu dízimo, e aí ele vai auto-administrar. Eu quero enviar dos 10% que eu vou dar, eu tenho que dar ao Senhor, eu envio 1% para a missão X, 1% para a missão Y, 2% para a pessoa que eu quero ajudar, e os 6% eu passo para a igreja. Meu querido, a ordenação de Cristo não é que você faça uma autogerência do seu dízimo. Nós, inclusive o pastor, temos que entregar os nossos dízimos àqueles que o Senhor designou para fazer isso, que são os diáconos. Até aqui eram os apóstolos. Aí vem o segundo momento em que na história é estabelecido o diaconato, que chega no capítulo 6. Veja. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, isso é, os gregos, aqueles que não eram judeus, contra os hebreus.
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu quero que você primeiro veja a constatação que eles fazem aqui. O que levou a sair dos apóstolos o diaconato? Uma necessidade da igreja. E foi assim que Cristo fez com que os ofícios no Novo Testamento fossem sendo estabelecidos. Conforme a necessidade vinha, na autoridade apostólica e instrução de Cristo que os apóstolos tinham recebido, eles iam lá e, pronto, chegou a hora desse ofício aqui seguir a parte. E daqui a pouco chegou a hora desse outro ofício aqui seguir. E daqui a pouco chegou a hora e cada ofício foi sendo organizado no tempo, no desenvolvimento da igreja, na nova aliança, enquanto os apóstolos estavam com essa autoridade que Cristo lhes deu. E eles colocam assim, note, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, irmãos, que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Até então, os apóstolos estavam se dedicando à pregação da palavra e ao cuidado dos necessitados. Aí, quando aumentou a demanda para o cuidado dos necessitados, ele falou: se a gente for dar muito para isso aqui, a pregação vai voar. Então, não é razoável que a gente deixe a pregação para poder suprir essa necessidade. Agora chegou o momento em que vai formar-se um novo ofício. Aí, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Olha que interessante. Se fosse mera administração, a lista que deveria ser outra, né? Homens que tenham um curso em administração, que tenham feito um minor, um major em administração e um minor em gerência financeira, e que tenha experimentação em tal empresa, que tenha sido CEO. Não é isso. Porque não é meramente servir às mesas, no sentido mais carnal da palavra. É um serviço espiritual. Isso envolve espiritualidade. Embora seja um serviço temporal em si, isso envolve espiritualidade. Tem que ser homens maduros, fiéis, cheios de espírito, cheios de sabedoria da palavra do Senhor. E aí, no versículo 4, mais uma vez, e quanto a nós, nos consagraremos, isto é, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que fica com os apóstolos? Fica o governo e fica a pregação da palavra. Vocês estão percebendo que aqui está as duas... Que vai ser a classe de presbíteros, eles vão continuar governando a igreja, vai ver isso em Atos 15. E eles vão continuar pregando, se dedicando à pregação. O diaconato é estabelecido e a obra de pregação e de governo da igreja, de cuidado das almas, também é preservada aqui, ainda no apostolado. Até aqui falou-se de presbíteros, irmãos? Não. Então, note que não tinha os presbíteros estabelecidos nas igrejas ainda. Os textos não mencionam. Eu estou falando aqui da palavra estabelecido, porque o presbiterato não foi criado do nada. Já mostrei para a igreja que o presbiterato vem desde a antiga aliança. A gente leu, inclusive, hoje, um texto em Deuteronômio, no culto, em que cada clã tinha os seus presbíteros, os seus anciãos que lhes representavam perante o governo da igreja e também o governo civil, quando eram demandados, né? Então, queridos, os apóstolos saem do diaconato, então a igreja agora tem os diáconos, os apóstolos. Logo em seguida, é estabelecido já alguns evangelistas, porque é estabelecido Filipe, o diácono Filipe, o texto diz que ele foi eleito diácono e ele era evangelista também. E aí vem uma confusão, né? Por causa dessa ignorância quanto a esses ofícios, muitos olham para o diácono Filipe pregando e falam assim: Pastor Christopher, está vendo que o senhor estava errado com relação ao que acabou de pregar? Está aqui um diácono pregando. Então não é só os ministros do evangelho que devem pregar publicamente. Também um diácono pode. Só que esse raciocínio, que parece ser tão eureka, né? Descobri a roda, ele esquece que Filipe era evangelista também. E o que é que os evangelistas faziam? Pregavam. Ele era diácono e evangelista. Timóteo e Tito era ministro do evangelho e evangelista. E eles poderiam fazer a obra da pregação e da ministração dos sacramentos nesses termos. Um outro
que é apontado aqui também é Estevão. Então, veja, aí já surge evangelista. Já mais um aqui, e nesse caso é extraordinário porque está associado com os apóstolos. Pode passar. Eram os apóstolos que estabeleciam os evangelistas. Então, não tem mais apóstolo, não tem mais evangelista. Vamos lá. Aí nós chegamos no terceiro momento, que a partir de Atos 11, aparece a primeira vez a menção aos presbíteros. Então, não nos é dito como surgiu, só que está aqui, apareceu. E aí a gente sabe o porquê que surgiu, ou qual foi a situação. Quanto mais os apóstolos pregavam o evangelho nas cidades longe de Jerusalém, e cada igreja ia sendo estabelecida e plantada nessas cidades, surgia a necessidade de liderança para conduzir a igreja naquilo que os apóstolos tinham de fazer. Se os apóstolos tinham o governo da igreja, a disciplina da igreja e a pregação da igreja, era necessário colocar agora líderes que seguiriam quando os apóstolos morressem. Qual foram esses líderes? Os presbíteros. Os presbíteros, eles são estabelecidos. Aí chega Atos 11:30, é mencionado isso. Por favor. Pronto. Vamos ler o versículo 29 também para dar aí o contexto? Por favor, Dudu. 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, porque eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Diácono Valber, pega, por favor, lá no meu gabinete, o volume 4 da Dogmática Reformada de Hermann Bavinck. Por favor, que eu esqueci de trazer para essa ocasião. Pronto, aparece a palavra presbíteros, anciãos, como que já estavam estabelecidos. Aí, mais um pouquinho, Atos 14:23. O que é dito? Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, encomendaram ao Senhor em quem havia. Pronto. E aí, Atos 14:23 nos ensina mais informação sobre esse ofício que foi estabelecido. Os apóstolos estavam ensinando a igreja que a igreja precisava eleger os seus presbíteros. Era a igreja que escolhia os seus presbíteros e que havia uma pluralidade. Uma pluralidade. Dentre os homens votáveis, havia aqueles que eram provados para... Os diáconos apresentavam para os apóstolos para que a igreja pudesse eleger. E a gente chega em Atos 2, Atos 15, na verdade. Por favor, Atos 15. Eu vou ler porque são alguns versos. Veja que coisa interessante. Há uma contenda nas igrejas, há uma confusão no que diz respeito à questão da circuncisão. Pode abrir. Obrigado, viu? Há uma contenda nas igrejas por causa da questão da circuncisão. Os judaizantes queriam impor sobre os gentios a circuncisão e os gentios não queriam como que aquilo fosse necessário para a salvação. Isso gera um conflito que suscita a posição do concílio. Aí vem mais uma instrução sobre o governo presbiteriano, que a gente já viu na aula passada, que o governo ele é regido também por concílios. As igrejas não são independentes. Há concílios que têm representantes de todas as igrejas, que têm autoridade sobre elas. E quem estava nesse concílio, veja, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aí veja o verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Você está percebendo que está o tempo todo os presbíteros sendo colocados ao lado dos apóstolos no tocante ao governo da igreja? Veja o verso 6. Então se reuniram, agora o concílio está valendo, o concílio vai começar. Se reuniram os apóstolos com quem? Com os presbíteros para examinar a questão. Né? Quem era o moderador dessa reunião, o presidente dessa reunião, era Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor. Então, veja o verso 22, já terminando a discussão. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, e aí o verso 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto apóstolos como os presbíteros.
Então, queridos, esse texto aqui nos mostra que os apóstolos eles incluíram os presbíteros na dinâmica conciliar e que eles possuíam autoridade e poder igual nos concílios. Porque quando os apóstolos morressem, quem ia continuar os trabalhos dos concílios? Quem? Os presbíteros. Estavam ali, botaram junto, vocês têm autoridade igual, a gente discute, debate e tal. Quando a gente sair, vocês vão continuar. Mas até agora, irmão, você percebe que não há nenhuma diferenciação entre regência e docente. É só presbíteros, 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 presbíteros. Então, de fato, irmãos, durante os primeiros anos da igreja, sob a nova aliança, não havia diferenciação. Todos os presbíteros pregavam e ministravam os sacramentos. Essa é a suposição que se tem, já que não é feito nenhuma ênfase de diferenciação. Aí vem Atos 20, irmãos. Versículo 17, que é feita referência, mais uma vez, aos presbíteros da igreja de Éfeso, no plural, e nos ensina a pluralidade. Atos 21, 18, mais uma vez também nos mostra isso. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram também. Então, veja, nada muito claro, né? Só que foi estabelecido. Nas epístolas, a gente tem descrito o critério do alto nível moral para ocupar essa função e do trabalho deles, lá em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, 1 Pedro 5:1, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, nos fala, mais uma vez, sobre a pluralidade dos presbíteros, mas um pouco sobre o seu papel com os doentes. É aquele texto em que diz que se tem alguém doente, chama um presbítero com óleo, né? Os presbíteros com óleo. E ainda, em 1 Timóteo 5, Paulo fala sobre o cuidado no receber denúncia contra os presbíteros, né? Então tem que ter cuidado. Mas depois, irmãos, do trabalho na igreja de Éfeso, quando ele envia Timóteo e escreve à igreja, a diferenciação fica claríssima. Ela foi estabelecida. Foi o texto que nós pregamos hoje pela manhã, irmãos. Então, a diferenciação, ela foi se estabelecendo sobre a autoridade apostólica por duas razões. Eu vou ler aqui, irmãos, Herman Bavinck, ele faz um resumo muito bom disso. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, tá? Ele esclarece, ele explica bem isso aqui, eu optei por ler a fala dele. Ele diz assim, no período mais primitivo, é provável que mais de um presbítero, ou até mesmo todos os presbíteros, estivessem autorizados a ministrar a palavra e os sacramentos. Porém, essa situação também teve que mudar logo. De fato, a exigência de que todos os supervisores fossem aptos para ensinar é mantida. No entanto, especialmente duas circunstâncias foram instrumentais no surgimento da distinção que emergiu entre os supervisores, os bispos, isto é, a distinção entre aqueles que eram incumbidos apenas de governar e aqueles que eram incumbidos também de ensinar. Em primeiro lugar, aí vem a primeira razão, houve uma pressão cada vez maior sobre aqueles que tinham de pregar a palavra da verdade na igreja. Os apóstolos evangelistas tinham passado, estavam passando. Os dons extraordinários estavam cessando. Todos os tipos de erros e heresias surgiram dentro e fora da igreja. A competência no ensino não consistia apenas em instrução e admoestação, mas também na refutação daqueles que rejeitavam a verdade, como é falado em 1 Timóteo 3,16 e Tito 1,9. Nesse ponto, treinamento, preparação e estudo se tornaram necessários para o exercício desse ofício na igreja. Por essa razão, os escribas judeus já tinham suas escolas. O próprio Jesus treinou seus discípulos e os preparou para seu ministério. Paulo havia instruído Timóteo e lhe dado a incumbência de transmitir a doutrina como um conjunto de pedras preciosas a pessoas confiáveis, que, por sua vez, seriam qualificadas para ensinar a outros, 2 Timóteo 2,2. Em segundo lugar, a segunda razão aqui, no topo de tudo isso, estava a declaração feita por Jesus de que aquele que se dedica ao ministério é digno do seu salário. Aí ele cita aqui uma reca de texto, certo, gente? Regra que foi universalmente reconhecida e observada nas igrejas cristãs, mas uma reca de texto. E ainda tem gente que se levanta para dizer que pastor se sustentar para a igreja é invenção dos homens, né? Aqui todos os textos estão fundamentando isso. Originalmente, isso se referia aos apóstolos e evangelistas, mas se aplicava a todos aqueles que posteriormente se dedicaram à pregação
da palavra e a doutrina, e dedicavam a sua vida a essa causa. A necessidade de estudo e a dedicação de uma vida eram as razões pelas quais o ministério da palavra não era atribuído a todos, mas a alguns poucos dos presbíteros. E aí, a prática óbvia de que cada igreja vai ter a sua pluralidade de presbíteros regentes e um presbítero docente que vai instruir a igreja. E ele conclui, tratando de 1 Timóteo, né, que a gente expôs hoje, e ele fala assim: os supervisores que se dedicavam especialmente à pregação e ao ensino, de acordo com a Escritura, têm o direito a honorários. Portanto, de acordo com esse texto, há uma clara distinção entre os presbíteros incumbidos de governar e aqueles que são incumbidos de ensinar e pregar, e, consequentemente, ministrar os sacramentos. É por isso que, no livro de Atos, eles são chamados de anjos, aqueles que portam a mensagem. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre os anjos das cartas de Apocalipse, não eram os anjos da guarda daquela igreja, tá, irmãos? Eram os ministros, o ministro do evangelho daquela igreja. Pois não? Claro, posso sim. Posso sim. E o tempo já não dá para eu seguir aqui em outros pontos, certo? Que aí eu ia ler para os irmãos todos os versículos que falam do presbítero pregador como sendo ministro, como sendo embaixador, como sendo anjo e como sendo dispenseiro. E essa dinâmica está associada àquilo que a gente tinha visto, que dos apóstolos partiram o presbiterato da regência e da docência. Mas quando fala da pregação, aquele que pregava se refere a eles dessa forma, com esses termos também, especificando esse trabalho que lhe foi confiado. E eu posso mandar também esse conjunto de textos, em razão do nosso tempo, ou na próxima aula, começa daqui. Ou as duas coisas, é verdade. Tá bom, irmãos? Mais alguma questão? Alguma dúvida em razão